Começa agora mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques desta segunda-feira. Cidades de Alagoas são investigadas por fraude milionária no programa EJA. O número de argentinos na Bahia é o maior que a população de Feira de Santana. UPA do satélite é temporariamente interditada após princípio de incêndio no Piauí. Médico morre após ser atropelado por caminhão enquanto praticava o ciclismo em Natal. Todos os detalhes sobre este e outros assuntos a gente conta agora. Nordeste News está no ar. Candidatos ao concurso da Polícia Militar em Sergipe são conduzidos à delegacia após uma suspeita de fraude na prova. Vamos acompanhar todos os detalhes agora com Juliana Silva. A Polícia Civil vai investigar suspeitas de fraude no concurso da Polícia Militar de Sergipe, realizado no domingo. Pelo menos 4 casos de irregularidades foram registrados, como celulares com alarmes ativados e uma candidata colando usando papel. Alguns candidatos foram desclassificados e encaminhados para o Departamento de Crimes contra o Patrimônio, onde deverão prestar depoimento. O concurso teve mais de 47 mil inscritos, com 40 mil disputando o cargo de soldado e 7 mil para oficial, com provas em diferentes horários e localidades. A Polícia Federal erradica 134 mil pés de maconha em operação no sertão de Pernambuco. Os detalhes quem vai trazer para a gente é Hilary Christie. Isso mesmo, Alana. A Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro erradicou 134 mil pés de maconha que estavam em 36 plantios nos municípios de Cabrobó, Orocó, Belém de São Francisco, Ibimirim e Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. A Operação Carcará começou no último dia 11 e terminou no domingo, dia 23. De acordo com a Polícia Federal, caso os 134 mil pés de maconha fossem colhidos, prensados e colocados no mercado consumidor, daria para se produzir 45 toneladas da droga. A Polícia Federal não informou se houve prisões durante os 12 dias de operação. Em 2024, a Polícia Federal erradicou 1.372.000 pés de maconha e 260 plantios foram destruídos. Com as ações, 475 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas. Volto com você, Alana. No próximo bloco, Paraíba registra 3 feminicídios em janeiro deste ano, em 2025. Nordeste News volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Nordeste News. A Paraíba registra 3 feminicídios no mês de janeiro deste ano. Hilary Christie volta trazendo os detalhes. Isso mesmo, Alana. Em janeiro de 2025, a Paraíba registrou 3 feminicídios em diferentes cidades, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O número só é menor que o registrado no mesmo mês nos anos de 2017 e 2023, quando 7 e 4 feminicídios foram registrados, respectivamente. Em 2024, 25 mulheres foram assassinadas na Paraíba, simplesmente por serem mulheres. Cerca de 2 mulheres foram vítimas de feminicídio por mês no estado. Apesar do número do ano passado ainda ser alto, em relação a 2023, houve uma queda de 26,47% nos números de casos, quando 34 feminicídios foram contabilizados no estado.
Avaliando mês a mês, o período do ano mais violento para mulheres foram os meses de fevereiro e setembro, com 4 e 5 feminicídios, respectivamente. Houve apenas um mês, agosto, que nenhum feminicídio foi registrado. Conforme o levantamento do Núcleo de Dados da Rede Paraíba de Comunicação, a maioria dos crimes foi cometido por homens que mantinham ou mantiveram algum tipo de relacionamento com a vítima. Além disso, a maioria das mulheres foi assassinada por disparos de arma de fogo. Além dos feminicídios, 41 mulheres foram vítimas de homicídios dolosos. Denúncias de estupro, tentativa de feminicídios e outros tipos de violência contra a mulher podem ser feitas por meio de 3 telefones: 197, Disque Denúncia da Polícia Civil, 180, Central de Atendimento à Mulher, 190, o Disque Denúncia da Polícia Militar em caso de emergência. Além disso, na Paraíba, o aplicativo SOS Mulheres PB está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e iOS e tem diversos recursos, como denúncia via telefone pelo 180, por formulário e e-mail. Volto com você, Alana. A Argentina foi o país que mais enviou turistas para a Bahia em janeiro deste ano. Ao todo, 870.318 viajantes do país vizinho pisaram em solo baiano no mês. O número é tão grande que supera a população de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado, com 616.272 habitantes. O índice representa um crescimento de mais de 92% na comparação com o primeiro mês do ano de 2024, que havia sido 452 mil argentinos em Salvador e no interior. Os dados são da Embratur. Em segundo lugar, no ranking de países que mais mandaram turistas ao Brasil no período, está o Paraguai, com mais de 108 mil visitantes. Em segundo lugar, está o Chile, com 103 mil, e o Uruguai, com 62 mil. E em quinto, os Estados Unidos, que registraram mais de 51 mil chegadas. Além disso, os turistas de países europeus, como Portugal, Alemanha, França e Reino Unido e Itália, somam juntos mais de 91 mil no período. A seguir, diretora é ameaçada por estudantes na Grande Natal após cumprir lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Os detalhes a gente conta rapidinho logo após o intervalo. Até já! Estamos de volta. Uma investigação da Controladoria Geral da União revelou que as prefeituras de Girau do Ponciano e de Olho d'Água Grande, em Alagoas, estão envolvidas em um esquema de fraude no programa de educação de jovens e adultos. Segundo o órgão federal, os municípios inflaram o número de matrículas para obter repasses irregulares do Fundeb. O caso faz parte de uma apuração nacional que aponta irregularidades em 35 cidades do estado, em 35 cidades de 13 estados brasileiros. O esquema envolvia a inclusão de alunos fantasmas no censo escolar, muitos dos quais já estavam mortos há anos. Outros casos identificados incluem pessoas matriculadas simultaneamente em diferentes municípios. Com esses dados fraudulentos, os municípios receberam indevidamente cerca de 5 mil por aluno
cadastrado no EJA no ano de 2022. O caso de Giraldo Ponciano chama a atenção pelo volume de matrículas incompatível com a realidade do município. Segundo a CGU, a Prefeitura informou ao Ministério da Educação que 12 mil pessoas estavam matriculadas no EJA 2022, o que equivale a 35% da população local, que é de 36 mil habitantes. Para efeito de comparação, apenas São Paulo e o Rio de Janeiro registraram um número maior de estudantes no programa. Uma diretora foi ameaçada por estudantes na Grande Natal após cumprir a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Isso mesmo, Alana. Uma diretora de uma escola estadual em São José de Mipibu, na região metropolitana de Natal, foi ameaçada após cumprir, na unidade em que trabalha, a lei nacional que proíbe o uso de celulares, que passou a valer neste ano em todo o Brasil, após sanção do presidente Lula. Maria dos Prazeres da Silva, que é professora e diretora da escola estadual Professor Francisco Barbosa, recebeu ameaças pessoalmente pela internet, tanto de alunos como de parentes deles. A educadora registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município após ameaças contra ela e a família, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. O boletim foi registrado de forma indireta, sem citar os autores das ameaças. Antes do início do ano letivo, pais e alunos foram avisados da proibição do uso de celulares na escola, seguindo a lei que passou a valer em todo o Brasil. A medida adotada pela direção foi a recomendação para os alunos sequer levassem um aparelho para a escola, já que não poderiam usá-lo. O caso foi registrado como crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro e que prevê detenção de 1 a 6 meses ou uma multa. Volto com você, Alana. No próximo bloco, médico morre após ser atropelado por caminhão enquanto praticava o ciclismo em Natal. Os detalhes após o intervalo. Até já. Estamos de volta com o Nordeste News. 12 detentos são capturados por policiais penais após uma tentativa de fuga em presídio no Ceará. Juliana Silva. Na manhã de ontem, 12 detentos foram capturados por policiais penais após tentarem fugir da unidade prisional Professor José Jucá Neto, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Imagens do local mostram os presos rendidos, deitados no chão, ao lado de uma corda improvisada com lençóis, conhecida como Tereza. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, os envolvidos na tentativa de fuga pertencem a uma facção criminosa carioca e estavam prestes a alcançar a parte externa da unidade quando foram interceptados pelos agentes. A Secretaria também informou que os internos responderão legalmente pelo ocorrido. A unidade de pronto atendimento do satélite, localizada na Zona Oeste de Teresina, está temporariamente interditada após o princípio de incêndio registrado na manhã desta segunda-feira de um ar-condicionado de um dos setores de triagem e assistência aos pacientes. Ninguém ficou ferido e 23 pacientes foram transferidos em ambulâncias para hospitais da rede pública municipal e estadual e da rede particular de saúde. Além disso, os funcionários da UPA foram liberados do plantão após passarem por uma avaliação médica clínica. A FMS informou ainda que, devido à fuligem espalhada pelos ambientes,
A unidade do satélite está temporariamente interditada e só será liberada após a autorização dos órgãos competentes. O órgão orienta que a população procure as UPAs do Renascença e do Pramorar ou ainda alguns dos 10 hospitais de bairro. Em coletiva de imprensa, o prefeito Silvio Mendes afirmou que o ar-condicionado da unidade sofreu um curto-circuito e engenheiros estão fazendo um levantamento dos prejuízos. Contudo, a perícia do Corpo de Bombeiros ainda irá confirmar a causa do princípio de incêndio. Médico morre após ser atropelado por um caminhão enquanto praticava ciclismo em Natal. Isso mesmo, Alana. A manhã de hoje amanheceu muito triste. O médico oftalmologista Araquém Brito de Souza morreu na manhã desta segunda-feira, dia 24, após ser atropelado por um caminhão no bairro Tirol, na zona leste de Natal. Ele estava pedalando com um grupo de ciclistas no momento do acidente. A colisão aconteceu por volta das 5 horas da manhã e 40 minutos na Avenida Salgado Filho, em frente ao Hospital Valfredo Gurgel. Segundo o delegado Alexandro Gomes, o motorista do caminhão era habilitado, permaneceu no local e passou por teste do bafômetro que teve resultado negativo. O ciclista morreu no local antes de qualquer socorro médico e o Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP, foi acionado para periciar a cena e recolher o corpo da vítima para passar por exames necroscópicos. Segundo o delegado, o motorista vai ser levado para a delegacia para prestar depoimento e deverá responder pelo crime de homicídio culposo. Como o condutor era habilitado, não estava bebendo e permaneceu no local, o delegado afirmou que deverá determinar uma fiança. Para auxiliar nas investigações, a polícia foi a imóveis próximos solicitar imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o acidente. Volto com você, Alana. Muito obrigada pelas informações, Hilary. O Nordeste News de hoje, desta segunda-feira, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia até este momento. A semana está só começando. Desejamos uma excelente semana a todos. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário. Até lá!